gravando. Então, tudo que eu te perguntar agora vai ficar o quê? Gravado. Jamais se apagará. Sim. Entendeu? Então... Pra começar, quer fazer uma oração? Gente, Mas antes de começar, deixa eu apresentar aqui pra você, pra galera. Eu preciso apresentar, porque hoje, meus amores, eu tenho a honra em trazer aqui no meu podcast uma pessoa, assim, que eu não posso nem falar especial, que especial, assim, é muito raso perto do que ela significa pra mim. Uma mulher que me colocou no mundo, uma mulher que lutou muito nessa vida, venceu, batalhou, realmente, né, se doou, suou ali, o suor escorrendo pela pele pra ter uma boa família, pra me passar princípios, pra me passar valores, pra... assim, eu acho que hoje em dia, assim, tudo que eu sou, eu ter chego onde eu cheguei, realmente, o que me fez chegar aqui, sem dúvida, assim, foi a educação que ela me passou. Não a que ela me passou, a referência que ela foi como mulher pra mim, né? Então, eu falei, cara, eu não posso, né, passar por essa experiência que é o podcast, um lugar onde eu converso com pessoas que eu admiro, sem ter essa oportunidade de conversar com a minha mãe, essa mulher maravilhosa, espiritualizada, inteligente, amorosa, brava também. Não posso negar que eu já apanhei muito de cinta, minha senhora, mas valeu cada tapinha na bunda, né? Porque hoje em dia, vamos falar com ela um pouco pra gente entender como é que tá hoje a criação de hoje em dia, com a criação que foi lá atrás. Com vocês, Dona Dora. Uma salva de palmas. Coloca a palma. E aí, Dona Dora, fala com o Brasil agora. Então, para todo o Brasil, né, e a cidade que estão nos prestigiando agora, o que a mãe tem de dizer sobre a criação. Ela já começa, você vê? Posso falar, gente, só te interromper. Ela é muito comunicativa, tá? No aniversário dela, sempre quando tem o aniversário de alguém, ela tem um discurso, então essa veia da comunicação, eu peguei dela, e aí você vê que ela já começou assim, como comunicadora. Pode falar, mãe. Então, pela a criação divina de Deus, que são pais, mãe, filhos, né, e sobrinhos, aí vó e neto, então é tudo uma sequência de geração. Isso. E a mãe sempre frisa isso com uma grandiosidade, né, que eu tenho a preciosidade de contemplar a vida dos meus pais, a criação deles, como foi assim muito diferente da criação dos meus filhos. Eu já criei meus filhos em regime mais maleável. Isso que já foi babado, viu, gente? Mas na sua época era pior, né? Na minha época do meu pai. Como mudou, né? De geração em geração. Assim, ó, a educação que você recebeu do seu pai, pra educação que você passou pra mim, pra educação que eu vou passar pros meus filhos, muda muito. Muda muito. Você acha eu acho que tá ficando mais flexível. Eu acho que as pessoas, elas estão mais, assim, não tão militares, né? Mas, sim. Só que ao mesmo tempo a educação também vem mudando. Hoje em dia, tipo, filho manda em pai. Mas tá aí, igual antes, você tem que entender que jamais uma mãe e um pai vai querer que o filho venha educar a mãe e o pai. Geralmente é a mãe e o pai que tem que dar um exemplo bom pro filho, para que ele, lá na frente, ele possa falar, nossa, meu pai e minha mãe não me deu esse exemplo. Eu quero voltar para trás e seguir o exemplo do meu pai. Nossa, por que eu não fiz isso antes? Como às vezes eu também questiono. Nossa, por que eu não fiz algo melhor numa fase da minha adolescência, da minha juventude, que eu poderia ter feito melhor? Uhum. Então, eu me considero que hoje, assim, a minha mente é muito mais aberta, eu tenho muita mais velocidade em pensar, em ofender uma pessoa ou agredir. Então, na minha juventude, eu tinha, assim, eu era muito reprimida, até porque, pela criação. Os meus pais eram muito rígidos, você não podia falar com ninguém na presença deles, geralmente era eles quem conversava. Quem recebia alguém na sala, a gente tinha que se ausentar da sala, não ficar ali conversando. Aí quando eu imaginava assim, não, quando eu tiver meus filhos, eu não quero ter essa criação que meu pai e mãe dá pra mim. Nem muito minha mãe, mas o meu pai que era mais severo. Que Deus o tenha, vô, né? Que eu respeito muito, né, o regime que ele deu pra gente, até porque não era por mal, acho que ele queria proteger tanto que até nos, né, retirava de perto dele, para não ouvir as palavras dele, ou para não entrar no meio da conversa, e para que a gente também não ouvisse certas coisas. Então eu friso que talvez era até
um cuidado. Agora, quando foi a minha geração, a minha construção de vida com meus filhos, já foi bem diferente. Eu já gostava que meus filhos recebiam os amiguinhos em casa, que brincassem, que conversassem, que saía para diversão e chegasse a hora que quisesse chegar. Mas antes de sair, sempre o conselho, a orientação estava ali. Ó, minha filha, você pode ir onde que você quiser ir, mas olha o que você vai fazer e olha com quem tu anda, que todo mundo vai dizer o que tu é. Frase bíblica. E eu criei vocês, assim, numa disciplina muito, assim, leve. Mais ou menos. Não, mãe, eu quero ir em tal lugar. Claro, a mãe não queria, porque a mãe seguia uma tradição mais cristã, né? Sim. Aí, mãe, mas hoje eu quero ir numa balada. Minha filha, você quer ir? Então vai. Isso é verdade. Né? Sempre deixou a gente... A mãe sempre abriu mão, né? Deixou vocês irem. E graças a Deus vocês foram voluntários. Estão aí hoje, né? Um exemplo de vida para a mãe. Quando a mãe olha para você assim, a mãe fala assim: Deus, eu não tenho nem palavra para agradecer hoje ver minha filha cresceu, amadureceu e tá assim seguindo os exemplos de Deus, que isso para mim é uma grande glória, né? Mas por isso a mãe sofreu bastante, batalhou, às vezes foi muito julgada, mas isso não me matou, me fez mais viva. Sim, porque quanto mais a guerra vem para você, se você é um soldado valoroso, você batalha muito pelo que você quer. Fala o que quiserem falar, mas você não desiste. Não, eu fui sempre avante. E aí foi bom que você, você pegou igual, você teve um exemplo de pai e mãe mais rígidos dentro de casa, e você transformou isso, né? Sim. Porque a maioria das pessoas acabam copiando, vai passando, né? A mesma criação que teve e acaba transferindo para os filhos e assim vai indo adiante. E você conseguiu quebrar ali essa madeira dura, né? Sim. Que era uma madeira que ninguém quebrava, era um cerno. No caso do meu pai mesmo, se era igual palavra de rei, se ele falasse você não vai fazer isso ou você não vai em tal lugar, jamais a gente iria. Aí a mãe já foi mais quebrantada na criação, a mãe já foi mais compreensiva. Eu falei, não, meus filhos têm que ter liberdade também para conhecer um outro lado da vida, não ficar só dentro de um quadrinho de casa, ouvindo pai e mãe. Até porque o filho tem que sair de casa mesmo, para estudar, para trabalhar. Você acha que o filho tem que sair de casa? Porque hoje é bom você falar disso, mãe, porque eu sinto que muitos pais hoje têm muito medo, né, de deixar o filho ir, deixar o filho ir pro mundo. Eu acho que os pais tentam segurar ao máximo esse filho dentro de casa. E a gente você sempre me falou disso, né? Sobre deixar ir. Sim. Fala um pouco pra Até nós porque, né, filha, assim, meu pai, no regime dele, o correto para ele era o filho debaixo da barba dele. Então a gente não tinha plena liberdade de sair para estudar, sair para fazer um passeio, para conhecer um lado do mundo. A gente nunca teve. A gente só ia para aula e dar aula para dentro de casa e a gente não tinha amiguinhos, a gente não ia para lugar nenhum. Quando a gente começou a conhecer a palavra de Deus, a gente começou a ir na igreja com a mãe. Mas isso era um regime severo. E quando a gente não ia com a mãe, o pai colocava um detetive atrás. Era assim, vigiando a gente 24 horas. Se a gente ia, por exemplo, qualquer evento próximo de casa, tinha que ter um guarda com a gente. Meu pai colocava. Que o vô já não tá mais aqui, senão o vô ia sequestrar e correr atrás dele. Não, meu pai. Mas antigamente era bem assim mesmo, né? Mas assim, eu creio que ele fazia isso pelo um cuidado especial. Ele queria proteger muito. Sim. Mas naquele tempo a gente ouvia as palavras, né? Tudo aquilo que você espreme na mão, sai nos vão dos dedos. E aí, o que acontece? Quando a pessoa tem uma brechinha, ela vai fazer tudo aquilo que ela teria vontade de fazer e às vezes faz tudo errado. E pula as fases que tem que ser, né? Infantil, adolescente, juventude. Como eu, na verdade, eu posso dizer que eu não tive essas fases. Né? Eu pulei todas essas fases e fui para a vida adulta e nela eu segui a vida. Aí, como a gente passou por esse processo, eu sempre falei para mim, para o meu esposo, que eu não queria que os meus filhos tivessem a vida que
que eu tive no passado, que foi uma vida muito severa. Eu queria que meus filhos tivessem, assim, a plena... Não soltar ele no mundo de Deus, porque Deus fala que Deus ama o filho dele, ele corrige. Então, o pai que ama o filho, ele corrige. Mas a mãe sempre corrigia, tinha diálogo. Às vezes, quantas vezes a mãe sentou em casa e falou assim, ó, o que o mundo oferece de bom e o que a vida oferece de melhor e o de ruim. Se vocês caírem num erro, então vai cair sabendo. Até porque a mãe também era ausente, porque fazia plantão no hospital à noite, muitos anos, vocês muito bebezinho, vocês foram criados com babás, porque... Tá vendo o trauma da gente? Aí, tá vendo, Rose? Deixa eu falar com a minha psicóloga. Então, você e a Jane, vocês foram criadas com babá. A mãe só amamentou vocês e ia pro plantão 4 meses junto. E no seu tempo, era só 4 meses de licença maternal. Então, a mãe aproveitava o máximo nessa licença para querer bem, dar colo, dar carinho, dar mamadeira, dar peito, né? Para vocês. Sim. Aí, quando vencia os 4 meses, a mãe era a mãe mais ausente. Chegava em casa à noite, ou talvez chegava no outro dia. E você estava ali nos bracinhos da babá. Então, o que a mãe fazia? Eu depositava minha confiança em Deus. Porque às vezes tinha babá que a mãe nem tinha muito conhecimento, né? E olha, filha, e eu creio assim, que a maior parte que você pode confiar é quando você confia no Altíssimo, que Ele tudo vê. Sim. Aí um dia eu saí de casa, né? Você não estava passando muito bem. Aí eu conversei com a babá, falei, olha, eu vou trabalhar, mas eu quero que você fique de olho nela. Se ela tiver temperatura alta, você me liga no hospital e eu venho buscar ela. Então era assim, filha, a mãe tinha muito diálogo com a babá, a mãe tratava ela super bem. Que se precisasse corrigir alguma coisa, a mãe corrigia, e se não precisasse, estava tudo ok. Sim. Né? E assim foi a vida, filha. Então, vocês cresceram, a maior parte com babá, porque seu pai era ausente, a mãe também. Então, mas olha, a mãe tem hoje, assim, não tem nem palavras para agradecer a Deus. Sim. Como que você está aqui hoje, né? Nessa altura da vida, feliz da vida, com vida, saúde, com a sua direção de Deus nos seus caminhos, criou a sua própria história. Então, filha, que nada nesse mundo é por acaso. É por acaso. Sim, eu acho que a gente nasce na família que a gente tem que nascer pra gente curar feridas que a gente veio pra curar de outras vidas às vezes. Então, assim, eu acho que a gente não pode se tornar vítima da nossa história, né? Eu acho que, assim, hoje em dia a gente tem mania de culpar sempre uma situação, os próprios pais, enfim. Eu acho que a gente tem que tentar aprender o porquê que a gente passa pelo que a gente tem que passar e trazer um outro significado pra isso, né? Porque senão a vida realmente ela vai ficando pesada e chata. Eu acho que o legal da vida em si é você olhar pra sua história, entender assim o porquê você às vezes passou pelo que você teve que passar, trazer um sentido pra isso, trazer leveza e bola pra frente, seguir, né? E ver o que de fato hoje você quer fazer com o que você aconteceu lá atrás com você. Né? Porque senão a gente fica sempre nessa bola, né? Ai, mas por que meu pai foi ausente? Ai, mas por que meu pai me bateu? Ah, tipo assim, gente, sempre vai ter uma situação. Sempre vai ter uma situação. Sempre vai ter. E pra você ver, filha, a gente tem que tentar mudar as coisas para melhor. Sim. Não copiar uma coisa ruim lá do passado e passar pro seu filho. Não, meu pai fez isso para mim, eu também vou criar meu filho dessa maneira. É porque eu acho que as pessoas sem querer, eu acho que não é ninguém racionaliza, né? Ninguém quer fazer o que faz. Mas tem as gente pessoas que acabam, quer. igual você falou, é um exemplo, né? Tá no automático, né? Sim. Acaba que acontece. Sim. Mas enfim, o que a gente também quer falar sobre um assunto com você, porque é um assunto que eu admiro muito a sua história, que é os relacionamentos. Você é uma mulher muito experiente em relacionamentos. Sim. Porque minha mãe minha mãe tem 73 anos, né, mãe? Sim. E nunca desistiu do amor. Essa Não. mulher, assim, olha, podia acontecer o que aconteceu, já separou do meu pai. E aí a gente falou assim, agora vai sossegar, não vai casar mais. Passou um tempo, casou. Quando você casou? Quem você casou depois do pai? Acho que passou uns 10 anos, né? Porque daí vocês eram pequenos. Passou um tempo, mas assim... Aí casou, mas aí novamente não deu certo, né, mãe? Aí, assim, só que assim, ela nunca desistiu. E hoje, com 73 anos, no auge da vida dela, eu vejo, assim, muitas coisas que ela sempre quis acontecer, né? Hoje ela vive um relacionamento que ela sempre sonhou, né? Que é com o Benê. Um beijo, Benê, esse grande homem que acompanha ela sempre em tudo Meu que esposo. ela... Manda um beijo. Beijão, amor.
voltou a trabalhar no hospital, que sempre minha mãe é enfermeira, né? E ficou um tempo parada. Também hoje está trabalhando, atuando de novo como enfermeira. Então eu vejo muito, mãe, porque quando eu sou uma pessoa muito espiritualizada, porque vi sempre minha mãe orando, ajoelhando, pedindo. E eu falei, cara, eu cresci vendo esse exemplo. Então, automaticamente também sou essa pessoa. E orava até com você na viagem. Juntas, sim. Deixa só mãe frisar um detalhe. Fala. Quando você muito novinha, né, viajou a primeira sua viagem longa para São Paulo, a gente entrou num quarto e orou e entregou você nas mãos de Deus. Aí o que a mãe falou? Ó, filha, a mãe não vai cantar para você aquela música vai que o mundo inteiro é seu. A mãe falou assim, vai minha filha com Deus. Quando você voltar, diga pra mim a experiência que Deus te deu. Você falou assim, amém, mãe. E juntou as mochilinhas. E eu te levar. Pé na estrada. E ali a mãe confiou. A mãe não sabia onde você ia morar. Quando a mãe voltou da rodoviária, a mãe entrou no quarto e falei, Senhor, não sei onde minha filha vai parar. Mas, Senhor, prepara um lugar familiar para minha filha estar. Não conhecia a pessoa, né, mãe? Não conhecia. E agora eu tenho até que lembrar da Rita, né? Foi parar na casa da Rita. Rita, um beijo, querida. Rita maravilhosa. A Rita é uma mãezona, né? Mas volta cá, não pode não, que a gente vai falar do seu relacionamento, amor. E aí, você casou agora, super bem casada, e eu acho incrível, assim, porque eu vejo muitas pessoas, assim, até próximas, né? Pessoas, até a gente, né? Gente que é um pouco mais nova, a gente desiste, às vezes, passa por uma situação, desiste, fala, não vai dar mais certo. E hoje a gente vive um mundo, mãe, que, assim, não sei se... Que a mãe mora no interior, né? Então, ela também não é muito da internet, então ela não acompanha o mundo como ele está, às vezes, assim, porque tá lá todo mundo meio descartável, Sim. Ninguém mais sai com ninguém, entendeu? Não quer mais compromisso, né, as pessoas filha? querem, assim, achar uma pessoa perfeita, e aí quando começa a dar problema, deixa eu ver o próximo. Cai fora, e né? assim, você, minha mãe, com a experiência que você tem hoje, qual conselho você daria hoje? Porque como que faz hoje para ter um relacionamento um pouco mais sólido, mais saudável, mais resistente? Porque no fundo, acho que ninguém, por mais que a gente viva bem sozinha, provavelmente ninguém quer ficar na solidão pro resto da vida. Em algum momento todo mundo quer, filha, né? mas eu posso garantir pra você que ninguém é feliz sozinha. Olha, como que você olha pra um lar tão lindo, decorado, uma mesa, e aí você vai sentar na mesa pra você, a preparar uma mesa pra você, você não vai. Você vai sentar lá no sofá, o seu pratinho. Isso não é vida. Vida é você... Por isso que eu nunca desisti do amor. Que eu sempre sonhei com um lar, com um esposo do meu lado. Um esposo temente a Deus para me levar nos caminhos do Senhor, de mãozinha dada, descer do carro com ele. Esse sempre foi meu sonho. E eu cheguei à conclusão que a desistência faz você nunca chegar ao topo da vida onde você quer. E esse sonho geralmente realizou agora, porque hoje eu casei novamente, tenho um esposo que me acompanha no caminho da igreja, e em todos os caminhos que a gente tem que trilhar, a gente está junto. Então, é bom você falar isso, porque aí você falou que você buscava um homem temente a Deus, Sim, né? era o que eu gostava. Também buscamos, não é mesmo, meus varoas? A gente busca um homem temente a Deus. Porém, mulher, tá complicado o mercado, tá complicado. Aí eu quero te perguntar, e se a gente se apaixonar por um homem que não é da igreja? Porque vamos falar a verdade, porque às vezes tem gente na igreja que não é de Deus. E tem gente que é de Deus, não tá na igreja. A igreja é um lugar de o quê? De abastecimento espiritual. Sim. Né? Quem tá lá não é santo, tá lá pra se santificar. Então não quer dizer que é só dentro de uma igreja que você vai achar um homem legal, perfeito. Então como é que hoje em dia a gente pode ter um discernimento pra entender assim, esse homem é um enviado de Deus na minha vida. Não, esse homem aí não vai dar ruim. Olha, Deus não olha pra situação da pessoa, mas ele olha pela fé e atitude que a pessoa tem. Às vezes você está na igreja com uma multidão de homens e mulheres, mas o seu parceiro não está ali. Ele pode estar lá numa esquina de uma rua, em outra cidade, porque o homem que é preparado por Deus, Centurião Cornélio... Quais são os sinais? Deixa a mãe falar de Centurião Cornélio. Que isso, gente? Centurião Cornélio, ele era um grande rei numa cidade, ele mandava e desmandava. E quando ele teve um funcionário dele que ele estava muito mal, aí ele
ele foi clamar por Jesus, né? E ele não era religioso, nem temente a Deus, nem conhecia Deus. Aí, quando ele foi encontrar Jesus, Jesus falou assim, hoje mesmo, dali um pouco estarei na sua casa. Ele falou assim, não, Senhor, o Senhor não é digno nem de chegar na minha casa, porque eu não te sirvo, eu não sou digno, né, de o Senhor entrar na minha casa. Ele falou assim, nunca vi tanta fé num homem igual eu estou vendo. Como se diz, simboliza que ele nunca viu tanta fé igual tantas pessoas que eram seguidor dele. Então, filha, se Deus tem que preparar um homem, ele não precisa ser da sua igreja ou estar na sua igreja. Porque lá onde ele está, Deus vai trabalhar na vida dele e preparar ele. Porque Deus não fez dissensão entre nenhuma nação, nem de raça, nem de cores, nem de religião, nem do estado que ele está. Porque quando Deus quer transformar uma pessoa, Deus chama ele onde está. Resumindo... E até... Fala. E até porque talvez essa pessoa que Deus pode preparar, seja para você, seja para alguém, ela pode onde ela está. Se for da vontade de Deus, você vai ser luz para ela. Entendi. Através do seu bom testemunho, da sua boa convivência. A pessoa vai pensar assim, nossa, mas essa pessoa tem diferença de mim. O que tem nela? Então, filho, o que faz a diferença em nossas vidas não é a outra pessoa, é você, sabe? Sim. E agora, eu adorei seu recado. Inclusive, eu sempre quando eu tenho algum problema, assim, dentro do relacionamento, eu ligo pra minha mãe, e aí, o que você acha? É maravilhosa, ela sempre tem bons conselhos. Deus fala na hora, né, filha? Fala, assim, que ela ajuda, maravilhosa. Agora, eu queria entender, pra quem tá casado hoje em dia, porque hoje em dia também manter uma família é difícil, né? Hoje em dia o varão, a varoa ali, sempre naquela complicação. Como é que você que tá hoje dentro de um relacionamento, o que você acha que é super essencial para o casal não se separar, continuar unido? E assim, lógico, obviamente, né, gente, que cada um tem uma situação. Tem casal que realmente tem homem que a mulher não tem mais condição de ficar com ele porque não tem salvação. E aí ela tem que realmente, né, trilhar o caminho solo. Se não tem mais salvação, não tem como se diz. O último ponto mate de um casamento, por exemplo, ir para fundo de poço, é a traição, né? Que daí já não tem, como Judas traiu Jesus, mas Jesus, como bondoso, ainda perdoou. Mas ele mesmo, né, se condenou e se matou, porque a traição dele foi federal, sobre o nosso Criador, né? Agora, filho, eu acredito assim, que hoje, para você manter um casamento sólido, você tem que ser muito sóbria. Você tem que ser sóbria e não arrogante. Sóbria, tipo como? Você tem que ser sóbrio, porque você tem que ter amor de sobra no seu coração, você tem que ter sabedoria nas palavras, você tem que saber manobrar o casamento como você manobra um volante, senão você se acidenta. Você tem acidente na certa. Aí, o que você tem que fazer dentro do casamento sólido? Você ser compreensiva. Às vezes, muitas coisas, você fala, mas eu não gostaria que meu marido fizesse isso, né? Por exemplo, você quer ir numa viagem, ele não quer. Aí, o que você vai fazer? Você vai ser sóbria, inteligente. Você fala, não, amor, você não quer ir? Não vamos. Aí, de repente, aquela... As feministas ouvindo isso vão cancelar esse podcast, hein? Aquela maneira aí você deixa dizer, você faz silêncio, não fala mais naquela situação. Amor, tudo bem, não vamos, beleza, vamos ficar em paz, né? Aí você dá uma licença pra ele de 1 mês, 2 meses, não fala mais naquilo. Aí de repente ele vem e fala assim, vamos viajar, o nosso carro tá pronto pra viajar. Você pum, vai pra viagem. Não é bom isso? Mas acho que os dois têm que estar na mesma sincronia de... Mas, filha, às vezes o casal, Deus fala, né? Que quando você casa, você se torna uma só carne. Mas isso não quer dizer que a sua mente é ligada uma na outra. A nossa consciência é totalmente diferente. Você pensa uma coisa, ele pensa outra. Total. Mas se você for esbarrar ou ficar toda hora chutando aquela palavra, ou você toda hora bater na mesma tecla, não tem casamento sólido no mundo. E né? Hoje você acha que você tem um relacionamento igual você está vivendo hoje, com 73 anos, um relacionamento bom, saudável? Sim. Depois que você começou a ter esse relacionamento com Deus, você acha que a sua vida... O que mudou na sua vida? Quais foram as obras que você
consegue sentir nitidamente que Deus realmente... Quando a gente fala Deus, a gente não tá falando de nenhuma religião aqui, tá? A gente fala realmente desse ser superior que move, que quando você tem fé, ele realmente vai lá e faz. Não, então, filha, o que você por acha quê? assim, que mudou na sua vida? Porque eu te vejo uma mulher muito mais serena, uma mulher muito mais calma, muito mais sábia, e automaticamente é muito mais bonita. Eu assim, realmente, não é por nada não, mas eu vejo muito, assim, as obras dele na sua vida. E aí eu queria entender de você, assim, como foi pra você, assim, depois que você aceitou Jesus na sua vida? Olha, filha, a mudança em mim começou quando eu comecei a ter uma visão espiritual sobre o casamento. Antes eu achava que casamento seria até micareta. Eu falava, pra que casar? Aí quando eu me separei... Sexo antes ou depois do casamento? O sexo geralmente é só após o casamento, porque... E galera, tá vendo aí, galera? A mãe teve uma experiência, por quê? Quando você tem o sexo antes do casamento, o seu parceiro fala assim, por que eu vou casar se eu já ganhei ela? Então, você sabe que a segurança da mulher está nela. Claro que eu não sou contra quem está no relacionamento de sexo antes do casamento, não tem nada contra, mas a verdade é uma só. Quando você faz as coisas tudo certinho, a tendência é as coisas ser certo. Então, mas também não é por isso que o casamento vai dar certo. Não quer dizer também que pode ser que você não tenha relação com seu parceiro antes do casamento, aí você case, tem relacionamento e também não dá certo. Não, mas aí, filha, se o casamento não foi feito no altar, mas não fala num altar de madeira, não, no altar da palavra, tem tudo para dar errado. Mas o que seria no altar da palavra? Cumprir esses princípios. Os princípios, por exemplo, dentro do casamento, o esposo e a esposa, eles têm que ser auxiliadora um do outro. A mulher geralmente é auxiliadora e o homem provedor, né? Aí, por exemplo, os dois têm que ter diálogo, tem que ter concordância, né? Se você não tiver isso, o casamento pode ser feito no altar, pode ser tudo nos correto, mas ele não vai prosseguir. Vai chegar uma hora que vão ser, por qualquer coisinha, se você não tiver a direção de Deus, o Espírito Santo dentro do seu casamento, a instrução mandada por Deus, qualquer coisinha entra na separação. Porque quantas vezes casal se separa? Aí, uma briguinha hoje, uma briguinha amanhã, outra depois. Aí fala, pra que eu ficar casada? Chuta o balde, um vai pra um lado, outro vai pra outro. Aí, quem aguenta as consequências? Os filhos. Tudo aquilo que você faz no seu primeiro casamento, que você erra, os filhos copeiam. Você pode ver que tem inúmeras famílias que, o pai e mãe é separado, o filho casa, separa, o neto casa, separa. Porque é uma consequência, como Davi. Davi era o rei. E como é que faz pra organizar essa casa, gente? Como é que faz pra quebrar esse ciclo de separação daí, então, vamos supor, uma família? Tem que quebrar. Isso as pessoas podem não entender o que eu vou falar agora, mas isso é tipo uma maldição. O seu pai, lá no começo, o seu, falou coisas, né, sem querer ou sem entender, sem ter nenhum entendimento, amaldiçoou a vida minha, porque não queria meu casamento, aí fez isso, fez aquilo. Aí eu caso. Se eu não quebrar essa maldição dentro do meu casamento, o meu filho lá na frente, ele vai fazer a mesma coisa. Aí a minha filha casa, se não for quebrada essa maldição, o meu neto vai fazer a mesma coisa. É uma consequência, porque aqui a mãe tem um exemplo para te dar de Davi. Davi, ele pecou, né, porque ele adulterou com a... esqueço... com a Betseba. Betseba era a mulher que ele se apaixonou e traiu e matou até o esposo dela para ele ficar com ela. Aí ele se arrependeu, 3 dias de choro aos pés do Senhor, arrependeu e fez ali, né, uma reconciliação com Deus, e Deus perdoou ele. Aí só que Deus disse assim, Davi, você está perdoado porque o seu arrependimento foi grande e você é um amado meu. Davi era o homem que Jesus apostou todas as fichas. Sim. Que ele nunca iria fazer isso daí, apesar que ele já tinha tido muitas mulheres, porque ele era o rei, naquele tempo era normal um rei ter várias mulheres. Mas na verdade, além das mulheres, as concubinas que ele tinha, aí ele pecou com Betseba e teve um filho com Betseba. O que aconteceu? Aí
primeiro bebê que ele teve com Batseba, porque ele matou o marido de Batseba pra ficar com ela. Aí veio essa maldição. Foi, Aí então quer dizer que foi um atrás do outro. Foi um atrás do outro. Aí o primeiro bebê que ele teve com Batseba deu uma doença nele que ele chorava noite e dia e morreu. Aí Davi sumiu. Deixou Batseba só no funeral com o bebê. E todo mundo falava, mas cadê Davi, né? Aí Davi estava escondido no esconderijo, orando e chorando e derramando as lágrimas. Aí quando ele voltou, o filho já tinha sido enterrado. E ele foi orar e aí ele orou, chorou e pediu perdão e teve a certeza que Deus tinha perdoado dele, voltou para casa. Aí quando Jesus falou assim, Davi, você está perdoado pelo seu grande arrependimento e pelo... Aí quebrou a maldição. Quebrou a maldição. Tá. Aí, espera que aconteceu. Não, mas será que tá acabando o tempo ali, mãe? Não, eu vou ficar aqui até amanhã falando de Davi. Mas é uma coisa muito importante, filho. Tá, fala. Davi, você tá perdoado. Mas você sabe as consequências que virão? Aí, filha, finaliza o que acontece em muitas famílias. Mas você não tá livre das consequências que virão sobre você. Aí, o que aconteceu? O primeiro ato mais contagiante da vida. Davi já estava bem no casamento, fez um juramento, nunca mais desistiu de Batseba. Foi até a morte com ela. Mas aí o que aconteceu? Os dois filhos dele, tinha uma filha mulher e um filho homem. O filho homem apaixonou pela filha. E teve um caso com a filha. O outro filho, Salomão, matou o irmão. Então, filha, veio as consequências. Então, por isso que tem que quebrar. Tem muita gente que não acredita em maldição. Maldição é assim, se você não quebrar ela, as consequências vêm. Tá. Então, filha, quando você é perdoada, mas você tem uma família que ela... as consequências vêm lá de trás. Se você não orar e quebrar essa maldição, a segunda geração vai continuando naquele mesmo ritmo. Sim. E por isso, filha, que a mãe ora muito e a mãe tem visto que Deus quebrou a maldição que existia em nossa família. Até porque hoje eu vejo, né, meus filhos numa vida sólida. E hoje em dia, eu acho, é igual que você falou de oração. Eu acho incrível realmente que a oração realmente, assim, ela tem um impacto muito forte na nossa vida. E o que você acha hoje, mãe, que uma mãe pode fazer, assim, por um filho, assim, né, que tá distante. Às vezes a mãe, se ela luta tanto pra cuidar, né, e às vezes ela não consegue cuidar, ela não consegue proteger de alguma maneira. Que arma ela tem? Que arma uma mãe tem em mãos tão poderosa que ela pode estar ali blindando esse filho de alguma maneira? Filha, joelho no chão e muita oração. E não só isso, atitude. Uhum. Acolher o filho, aconselhar. Ele pode estar num lamaçal. Ela tem que ir atrás dele e curar ele, zelar dele. Uhum. E não importando o que ele está fazendo, ela tem que estender a mão pro céu e pro filho e acolher ele. Uhum. Uma mãe, ela nunca pode repudiar um filho porque ele fez isso ou fez aquilo. Uhum. Ela tem que sempre acolher, aconselhar e trazer esse filho de volta como a 100 ovelha. Tinha 100 ovelhas, uma estava ferida. E o que o pastor fez? Ele foi atrás dela, colocou em seus ombros, curou suas feridas e ao redil voltou. Porque se ele não fosse atrás dela, mas não era ferimento carnal, era ferimento espiritual, ela tinha feito coisas erradas. Ele curou ela e internou a 100. Então, filha, às vezes somos nós mesmos que expulsamos as pessoas para os maus caminhos. A gente não quer acolher, não quer ter paciência, não quer ter amor, não quer ter diálogo. Você fez, você se vira, você vai pagar os teus atos. Isso não é coisa que a gente pode falar nem para um filho, nem para ninguém. A gente tem que acolher, estender a mão, orar, ter muita oração, muito carinho. Porque essas pessoas, filho, que precisam mais desse aconchego. Sim, concordo. Sim? É isso aí, dona Dora, entregando tudo aqui nesse podcast. Eu acho que é isso. Isso foi só um pouquinho do que a gente conversa, né? Toda vez que a gente se encontra, a gente conversa muito sobre tanto, isso. Né, filha, sobre as coisas, sobre a reconciliação, a reconstrução, né? Sim, e eu já quero aqui, então, a gente vai ter que entregar o estúdio, mas quero te agradecer por você ter, né, comparecida a esse podcast, que ela não queria aparecer hoje, tá? Ela falou assim, não, meu cabelo, toda vaidosa, não queria vir. Eu falei, não, vai sim, que a senhora precisa falar um pouquinho. Tem alguma coisa que a gente deixou de falar, amigo?
Isso, Ô, né? filho, Tem alguma mas- coisa que você quer Não, falar? Ela falou? Eu quero falar, filha, que pra mim é assim uma honra muito, muito incrível, né, filha? Tá aqui hoje com a minha filha, que vi ela nascer, caçulinha, e Sim. que a gente lembra do seu, ontem eu lembrei, olhei pra sua carinha e lembrei de seus 8 aninhos, falou como se tivesse 8 anos, e aqui a Gente, mãe caiu na a gente gargalhada. deu risada, né? A gente deu risada, não é tão bom isso? Isso é Mas se a gente verdade. fosse pensar, né, filha, lá atrás, no passado, a gente não estaria aqui hoje sorrindo. Não, alguém imaginar que a gente estaria aqui em São Paulo gravando um podcast. E sabendo que a gente passou por tantos desertos, né? Sim, mãe, E muito hoje- deserto, vários. E hoje, né, filha, nesse horizonte lindo, maravilhoso, apesar que vem sim prova, vem coisas às vezes negativas, mas a gente passa por cima e tá aqui, eu ó. acho que a gente nunca desistiu da vida, né? A gente sempre, Não, a gente filha. sempre fala que não, a gente E, vai ó, dar filha, certo. e um ponto mais forte da vida é nunca desistir nunca das promessas de Deus. Acreditar que Deus tem poder para revirar qualquer deserto, qualquer cativeiro da nossa vida. E por Verdade. isso, filha, para mim, eu não tenho nem palavra para agradecer a Deus e de hoje ver minha filha nesse auge da vida, feliz, madura. Batizada, Ai. ungida. Então, filha, nos caminhos do Senhor, né? Que quando era pequenininha, ganhou seus 10 aninhos, só queria mundão, passear, viajar. Sim. Mas olha, filha, Ah, mas eu acho que é isso. Eu acho que a vida é isso também. Eu também, igual eu falei, se eu tava falando com uma amiga minha, a gente tava falando sobre espiritualidade, é assim, não é que é assim, o mundo, o mundo ele não é, como é que eu poderia explicar? Até colocar em palavras, mas é tipo assim, ele não me domina mais, Sim, entendeu? Então, não. tipo assim, o ruim de você estar no mundo é você ainda ter coisas no mundo que te dominem, que te né? domina, Igual, né? tipo assim, tem gente que, tipo, tá no mundo, tem gente que não consegue parar de beber, tem gente que não consegue parar de fumar, tem gente que não sai da pornografia, tem gente que não consegue parar de viajar. Tem coisas no ser humano que, assim, que ele idolatra, né? E que ele não Sim. consegue viver sem. Até Então, tipo porque- assim, hoje eu consigo, assim, quando eu falo que eu estou um pouco mais relacionado, quando eu falo de Deus, é porque eu me sinto um pouco mais livre, né? Sim. Hoje eu não tenho uma dependência de nada É. material ou do mundo. A única dependência que eu tenho mesmo é realmente das minhas orações, do meu relacionamento, da minha conversa com Deus, que tudo que eu vou fazer, eu oro, eu vou sair com o meu carro, eu oro, tudo assim eu peço uma proteção. Então, Sei. hoje eu tenho uma dependência espiritual. É. Antigamente eu tinha dependência, assim, da carne, né? É. Da matéria, das vivências que o mundo É. oferecia. Eu acho que essa é a espiritualidade que saudável, Sim. entendeu? E tem mais uma coisa, filha, que eu quero deixar pra você e pra todos que estão ouvindo a gente, que a melhor coisa é quando você depende só de Deus, porque nós precisamos de todo mundo, não sabemos nem de quem vamos precisar Não tal é que a hora. gente precisa. Eu acho que assim, é saudável a gente se relacionar com as pessoas, né? Sim. E não assim, tem gente que se batiza ou fala de igreja, só convive com gente da igreja, só anda se for com gente da igreja. Não. Só tem amigos. Gente, isso eu assim, desculpa, mas eu acho uma grande loucura. Porque o legal é, se você realmente é um ser humano muito espiritualizado e tem um Deus muito forte, você anda por todos os caminhos, você Sim. faz amizade e você não se corrompe. Sim. Né? Eu acho que Deus te coloca em vários lugares realmente pra você ser um exemplo, às vezes. Então, assim, eu tenho amigos assim de tudo que é canto. Sim. Então, assim, eu não quero deixar de ter, porque porque eu me batizei, porque agora eu da igreja. Gente, Não, filha, muda, mas né? agora sim que você tem que ser mais acolhedora, você tem que estar perto das pessoas que você conheceu e conviver com essa amizade eternamente, não desfazer de ninguém, porque, filha, agora você tem uma luz dentro de você, você sabe que tudo que você vai fazer, você coloca Deus em primeiro lugar. Você pode conquistar todas as amizades que você já conquistou, não desista de ninguém. Você tem que fazer aquela parte que Jesus desceu. Ele chegou num ambiente para almoçar numa mesa, né? E ali não tinha nenhum servo de Deus, só tinha pessoas pecadores. Aí os discípulos falaram assim: Senhor, mas como que o Senhor senta na mesa com pecador? Ele assim: meus filhos, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes, mas não é doente carnal, doente espiritual. E ele estava ali como luz. Então, filha, não podemos fazer dissensão, nem de raça, nem de cor, nem de status, por exemplo, de classe social ou uma classe as classes diminuídas. É essa que você tem que abraçar mais, dar mais amor, mais carinho. Em tempos que a gente vive hoje, que existe uma ostentação, né, financeira, Sim. de status, você é validado muito pelo que você tem, é bem difícil. Mas as hoje, pessoas estão né, meio perdidas nesse caminho, eu acho. Então, mas se você olhar
para o mundo, o nosso mundo tá lindo, maravilhoso como ele fez. Mas se você olhar para certas pessoas, ela só se agrega a alguém que tem As pessoas hoje em dia, elas só idolatram e elas só seguem pessoas que, de alguma maneira, conseguiram chegar em um patamar financeiro alto. Tipo assim, você nunca vai ver uma pessoa que tem muitos seguidores ou que é muito, como é que eu falo? Como é que fazer? Validada ali no Instagram, se ela não tiver, de alguma maneira, alcançado um auge financeiro. Pra apresentar. Então, tipo assim, hoje em dia, então, primeiramente, pra você ser uma pessoa respeitada ali dentro daquela área, você tem que ter alcançado um patamar, seja como foi. Uma meta grande, senão você tipo assim, fica diminuída, né? Então, assim, hoje tudo é muito relacionado ao financeiro, como uma pessoa, o coach, mas ele tem milhões, eu tenho Ferrari, aí todo mundo começa a querer essa vida, né? Querer essa vida dele, né? E às vezes até causam ali, sabe, Fia, uma agredindo a pessoa com uma inveja, com aquele olho ali, querendo que a pessoa tenha, ou querendo estar perto dela, só pra ser visto como ela, né? Porque se ela se aproxima de uma pessoa de alto padrão, então ela também tá sendo vista. Ela não vai querer ser vista perto de um andarilho, de um mendigo, porque aí que ela vai se sentir mais pra baixo isso. Mas isso, filha, é tão errado, porque ninguém, você pode ter o que tem, mas ninguém, filha, é melhor do que ninguém. Se você pensar que nós somos uma passagem aqui imprestável, hoje você tá vivo, amanhã você pode não estar. E daí esse status vai te salvar de alguma coisa? Pois é. Né? O seu maior status, filha, tá na sua consciência de querer amar o teu próximo a ti mesmo, independente do que ele é ou não é. Você tá ali com seu coração assim, ó, gigante, abraçando todo mundo. Olha. Olha, quase que abraça. Eita, Glória! Tá samba. Dá um brinde, então. Ô, filho, podia dar um oi pro Benê, né? Pode dar? Podia dar um oi pro Benê. Ele vai falar assim. Quer dar oi pra quem? Pro Benê? Gente, eu queria dar um oi pro meu grande amor que está em Maringá. Pra minha família moroense, Cianorte, Maringá. Um beijo, querido. Um beijo, gente. Ó, é isso. Um pouquinho da nossa conversa, um pouquinho. Quero que vocês conheçam um pouquinho do que é minha mãe, essa mulher maravilhosa. Isso é só um trechinho do que essa pessoa é, do que ela significa pra mim. Mãe, te amo. Tamo junto. Tamo, filha. Tô amando você. Vou roubar você do Benê, trazer você aqui pro São Paulo. Filha, que bom, né? Beijo, meu amor. Ou eu levo você pra Maringá, só uma das coisas. Maringá na câmera, não. Beleza. Quer ir pra frente, né? Beijo, gente. Gente, foi muito bom isso aqui, filho. Uhul.